Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Hoje, passando aqui para responder algo que estão me pedindo, falando para falar, né? Pedindo para falar sobre solidão. Então, nós vamos falar solidão. Gênesis capítulo 2 e o versículo 18, a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, disse Deus, uma ordem de Deus lá no Éden. A solidão é algo que nos assusta ao ser humano. Quando crianças, nós temos medo de ficar só, choramos se nossos pais se ausentam do quarto. Ao tornarmos adultos, isso não muda muito, não. A solidão dói. Os homens se envolvem cada vez mais em atividade, como o simples objetivo de não se sentirem sozinhos. O medo de estar só pode empurrar alguém na direção de relacionamentos insatisfatórios, por exemplo, nos quais os indivíduos se toleram e se aturam apenas para não ficarem sozinhos. Se cercam de amigos ou casar-se, a ir à festa, participar até mesmo da igreja, mergulhar no trabalho. Nada disso é fórmula infalível para vencer a solidão. Na verdade, a solidão não é a ausência física de uma companhia humana. É a constatação da ausência de relações significativas com outras pessoas. E tais relações, elas são importantes para nós, já que Deus diz que é bom que o homem não fique só. Então, é comum os solitários, as pessoas se sentirem então solitárias, insatisfeitas, tristes, inseguras, ansiosos e deprimidos. Diversos personagens bíblicos atravessam momentos de solidão. Na cruz, Jesus sentiu-se desamparado. Paulo viu-se sozinho numa prisão de Roma. João passou seus últimos dias exilado na ilha de Patmos. Então, dentre esses personagens, uma mulher do Velho Testamento chamada Ana destaca-se como um importante exemplo, através do qual nós podemos aprender lições preciosas. É preciso distinguir solidão de solitude. O próprio Senhor Jesus tinha necessidade de ficar sozinho de vez em quando e procurava lugares desertos para orar. Nós também podemos apreciar esses momentos de isolamento tão propício ao descanso e à reflexão. A solidão, ao contrário, caracteriza-se por um vazio existencial, decorrente da falta de relações significativas com os queridos que não são caros. Ainda que tenhamos a companhia de muita gente, se verificarmos que nos falta uma ligação básica com elas, se não fizermos parte do grupo, ou se a pessoa não fizer parte da nossa vida, se nos faltar um senso de importância, de proximidade, nós vamos experimentar a solidão. O Salmo 102 e o versículo 6, a Bíblia está dizendo: sou como pelicano no deserto, como coruja das ruínas. O salmista está falando. Alguém pode se sentir solitário quando só e isolado, mas também quando cercado por uma multidão. Existe muita solidão nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais e nas penitenciárias. Nós encontramos entre os migrantes, os soldados, os solteiros e os que ficaram viúvos. Sabe? Isso também tem solidão. Mas há solidão também nas grandes cidades, nos condomínios luxuosos, entre artistas, governantes, nas multidões apressadas, nas fábricas entupidas de funcionários. O caso de Ana, lá de 1 Samuel, é um exemplo interessante de como a solidão pode ser causada pelo excesso de pessoas e não pela falta delas. Ana não vivia sozinha, ao mesmo tempo era solitária. Sua solidão era causada pelo acúmulo de gente ao seu redor. A prática da poligamia, comum em Israel e em outros países do Antigo Oriente, tornava a vida familiar extremamente complicada. Há um ditado muito conhecido que diz que no casamento, 1 é pouco, e 2 é bom e 3 é demais.
Na casa de Ana eram 4, 5, 10. Eucana tinha 2 esposas. Penina, apresentada pela Bíblia, era uma rival de Ana, que enchia a casa de filhos. Ana, ao contrário, era estéril e constantemente humilhada por causa disso. Seu marido, porém, parecia não perceber que a situação se tornava a existência da mulher insuportável. Ele perguntou: Ana, por que você está chorando, Ana? Por que você não come? Por que você vive de coração triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele era um bom homem, mas completamente insensível, sabe? E um pouco até convencido, vamos dizer assim. E não conseguia compreender a esposa. Ela vivia num ambiente hostil, rodeada de indivíduos com os quais não tinha nenhuma relação profunda ou amistosa. Não se sentia compreendida e aceita. Não tinha com quem conversar, não tinha com quem se abrir. Isso é reflexo da solidão. Mas cedo ou mais tarde, os efeitos daquela existência solitária haveria de manifestar no estado de espírito de Ana. Ela chorava, não queria comer, seu coração estava partido, semblante triste. Achava-se profundamente deprimida, insatisfeita com a vida que levava e sem enxergar perspectiva de mudança. Existe algo muito importante que nós precisamos assinalar agora. As atividades religiosas não eram capazes de aliviar o vazio da alma daquela mulher. Às vezes nós ficamos, sabe, com um ativismo religioso muito grande, procurando preencher o vazio dentro da nossa casa, querendo morar dentro da igreja. Ela ia anualmente ao santuário, lá em Siló, na casa do Senhor, para adorar e sacrificar. E a cada ano ela regressava com um estado de espírito pior do que ela foi. Fazer-se religioso não deixa ninguém menos só. A religião não pode resolver o problema da solidão. Dependendo do caso, até agrava. Hein? O ser humano tem necessidade de estabelecer vínculos significativos com seus semelhantes. E não podemos forjar uma relação com o Senhor para compensar a ausência de laços satisfatórios com pessoas, de laços saudáveis. Isso não seria comunhão, mas uma tentativa de compensação. Sabe? Há muitos que atiram numa busca de Deus porque se veem incapazes de estabelecer relacionamento com seus semelhantes. Geralmente permaneceram frustrados porque, no fundo, procuram uma coisa e acham outra. A realidade da solidão torna a vida um fardo extremamente pesado. O indivíduo que só mergulha num estado crônico de depressão. Sua autoestima acaba, sente que precisa aproximar-se dos outros, mas tragicamente busca as pessoas com tanta ansiedade que estas se afastam também. Surge uma atitude de autopiedade e desespero. Para pôr fim a esse sofrimento, pode tentar esconder-se no ativismo, no trabalho, numa vida social intensa, nas drogas, no álcool e pode também até que aqueles menos desprovidos tentar suicídio. Cada ser humano reage à solidão à sua própria maneira, mas quase sempre os resultados são iguais. O solitário vai se tornando cada vez mais ensimesmado, entrando dentro de si, isolando-se do mundo. Busca os outros de maneira possessiva. E à medida que sente que precisa deles para sentir-se melhor ou de forma agressiva, quando procuram chamar a atenção da pessoa, quer a pessoa só para si. Assim, infelizmente, acaba afugentando e ficando sozinho. Ou então se fecha no seu próprio mundo ao colecionar relacionamentos superficiais e insatisfatórios. E aí a solidão tende a continuar e a intensificar. Apesar da situação de Ana ser muito difícil, o texto termina mostrando como uma mulher feliz supera a solidão. A condição em si mesmo se altera. Ela continuava sem filho, tentando dividir a sua casa com a rival. Mas a disposição do seu coração se tornou outra. Não podemos esperar que as circunstâncias mudem para que nossa vida melhore. Talvez a gente vá aguardar isso para sempre. Por isso, às vezes, paramos no tempo ou cobramos de Deus uma ação.
Mas primeiro, algo precisa ser modificado dentro de nós. Você está buscando lá fora o que precisa ser mudado dentro de você. Você está exigindo das pessoas companhia, quando já está dentro de você. A situação vai mudar quando você chamar o Espírito Santo para vir ficar dentro de você. Quando você tem o hábito de ter a palavra como seu íntimo, como seu amigo, como sua companhia de todos os dias. Ana tinha o hábito de ir para o templo todo ano, mas voltava ali sempre insatisfeita. Até que ela teve o filho. Então, quando nós chamamos o Filho Jesus para dentro de nós, algo importante vai acontecer. Nós podemos ir à casa de Deus costumeiramente, mas voltar vazio. Mas quando nós trazemos a riqueza do Espírito Santo para dentro de nós, ele preenche o vazio. O Espírito Santo sacia a nossa alma, sacia a sede da alma, a sede de ter amigo, a sede de ter companheiro, a sede de ter companhia. Ele é o nosso verdadeiro amigo, nosso verdadeiro companhia. Chama o Espírito Santo para ficar com você. Chama o Espírito Santo para vir ser companheiro seu. Você nunca mais vai exigir dos outros companhia sua, porque ele vai te surpreender. Ele vai suprir a sede da sua alma. A cada dia ele vai se revelar mais e mais a você. Pensa nisso. Deus te abençoe. Um grande beijo da pastora Elizabeth Cordeiro no seu coração.